Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aí de volta, adentrando a sua casa, e para nós é um privilégio muito grande. E hoje nós vamos falar da lição de número 9, o primeiro projeto de globalismo. Esse é o programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. E nós queremos te agradecer por essa oportunidade de ter você ao nosso lado. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Novo Alvorecer. E antes de falarmos dessa lição maravilhosa, queremos falar para você de alguns eventos que estamos tendo aí nas nossas igrejas. Nós estamos num período aí de estudo bíblico da Palavra de Deus, às terças-feiras, e queremos convidar você a fazer parte conosco desse hall de aprendizado da Palavra de Deus. Nós geralmente às terças-feiras, 19h30, estamos estudando a Palavra de Deus, às quintas-feiras um culto de louvor e pregação, e aos domingos em 2 horários. Pela manhã, estudamos essa lição que vamos falar hoje, de 8 às 10, e à noite, às 19h30, um grande culto de louvor e pregação da Palavra de Deus. Venha conosco fazer parte dessa grande família, que é a família de Deus. Falaremos hoje do primeiro projeto de globalismo, e o nosso textuário está em Gênesis capítulo 11, versículo 9, que está escrito assim: Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou, e os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Verdade prática: o globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. Só lembrando que o nosso textuário está em Gênesis capítulo 11, versículo 9. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis capítulo 11, versículos de 1 a 9. E mais uma vez temos o privilégio de ter conosco o professor Joás. Obrigado, professor. Amém. E vamos trabalhar junto mais esse tópico, essa lição maravilhosa. Introdução. Hoje estudaremos a primeira iniciativa de se globalizar a terra. Essa apostasia teve lugar em Sinear, na Mesopotâmia. Ali os homens ímpios e dissolutos incitaram a descendência de Noé a aglomerar-se num só lugar, sob um único governante. Foi assim que nasceu o globalismo, uma doutrina contrária ao propósito divino quanto à povoação e ao governo da terra. Parece que é uma coisa tão boa e tão nociva, professor. Parece que é muito bacana, né? Muitos homens pensando na mesma direção, né? Com o mesmo ideal, né? Com os mesmos planos, os mesmos sonhos. Parece muito bacana. E é muito bacana, né? Se essa unidade, se fizer parte dessa unidade, não só os homens, mas aquele que os criou, né? O problema de Babel não foi a unidade dos homens, foi a unidade dos homens com os homens no centro, né? Tiraram Deus do centro. Você vê que a ideia toda sempre foi essa, desde o princípio, né? A ideia deles era desobedecer a Deus, né? E se impor como centro, como referência, né? Naquela sociedade de então. Podemos até trocar esse globalismo aqui por um antropocentrismo. Isso. Né? Que é o homem no centro das atenções e tal. Agora, quando a gente fala de globalização, não é que nós estamos criticando, falando assim, isso é errado. Não é. Errado é afastar e tirar Deus do centro, do lugar onde ele sempre esteve, né? Os homens se virar as costas para Deus. Esse é um grande problema. Isso. Então nós vamos trabalhar isso aí. Bom, dentro desse primeiro capítulo aqui, sobre a segunda civilização humana, interessante, na lição passada nós falamos da primeira, ou seja, geração antediluviana, né? Isso. E falamos do juízo de Deus, que foi o dilúvio. Agora nós vamos falar de uma nova geração que surgiu pós-dilúvio, que é essa geração aí onde nós vamos falar de Gênesis capítulo 7, 8 ali, até o capítulo 11, que é essa geração aí, até chegar na Torre de Babel. A segunda civilização humana. Nesse tópico veremos que, após o dilúvio, o Senhor firmou uma nova aliança com Noé. E assim, o patriarca deu início à segunda civilização humana. Todavia, o seu filho mais novo, rebelando-se, inaugurou outro período de decadência e menosprezo em relação aos mandamentos divinos. Professor, isso é um sério problema. Toda vez que nós afastamos das coisas de Deus, já falei isso aqui inúmeras vezes, pastor Billy Graham dos evangelistas aí,
mundialmente conhecido, né, que nos deixou há pouco tempo, ele sempre falava que quando o homem pensa em afastar de Deus, o diabo sempre tem um barco prontinho esperando ele. Isso. É interessante falar isso porque toda vez que o homem abandonou Deus, só deu problema para a humanidade. Porque a verdade lá de 1 Coríntios 15, né, verso 33, né, que as más companhias corrompem os bons costumes, né, ela se aplica nessas situações todas. Né, um pouco de fermento leveda tudo, né, estraga tudo, né, estraga a massa toda. Então, você vê nessa primeira apostasia aí de Cã e de Canaã, né, os filhos de Noé, né, o filho caçula, né, que assim zombou do pai, né, diante dos irmãos, e foi uma influência péssima para os irmãos, né, depois essa apostasia ela acabou influenciando negativamente, né, as gerações depois dele, né, e há você vê a maldição que Noé lança sobre ele, você vê as consequências daquilo, né, e você vê a história adiante, não foi nada bacana, assim, não foi nada legal. Nós vamos falar de três filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Sem, a gente conhece a história, Jafé também a gente conhece a história, mas Cã ficou marcado por essa apostasia. Infelizmente, por descobrir a nudez do seu pai, carregou com ele um prejuízo muito grande por não compreender as coisas de Deus e afastar também das coisas de Deus. Isso. Então ele trouxe uma consequência não só para ele, mas para toda a geração. Isso é muito complicado. Bom, nós já falamos desse ponto 1 da apostasia de Cã e de Canaã. Esse episódio aí, a gente já sabe como é que se deu ele, né? Depois do dilúvio, Noé plantou uma vinha e se embriagou, né? E se descobriu, ficou nu. E o filho dele do meio, Cã, entrou e descobriu a nudez e contou para os dois irmãos. Quando Noé acordou da sua embriaguez, ele viu que ele estava coberto. Então ele perguntou o que era aquilo, e os filhos falaram, então foi coisa do Cã que contou para eles e tal. Então Noé abençoou Sem e Jafé e amaldiçoou a Cã por esse ato que ele cometeu. Então essa apostasia começou desse fato, e isso foi avolumando de novo. E foi muito rápido, assim como a gente viu lá, né, nas descendências de Cã, as descendências de Caim, sim, né, Lameque foi para frente, né? Que foi aquela depravação, cresceu em níveis assustadores muito rápido, né? Aqui a mesma coisa, você vê uma referência de caráter, de justiça, né? Que é Noé, né? Mas a descendência logo adiante, né? Você vê uma depravação se alastrando, né? E aquilo toma conta da civilização de então. A Bíblia tem 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos. Mas quando a gente olha para o Antigo Testamento, os 39 capítulos, 39 livros do Antigo Testamento, nós vamos ver sempre isso, principalmente no período ali, Gênesis, Levítico, o período da lei, o período do juízo ali, a transição da monarquia, que já estudamos uma lição aí no trimestre passado, muito importante. A gente lembra que a gente vai ver que a história da humanidade sempre foi essa. Sempre foi essa transição assim problemática por afastar das coisas de Deus, por afastar dos princípios divinos. Mas agora nós estamos estudando o princípio disso aí, como é que se deu. Né? O ponto 2 aí, o enfraquecimento da doutrina de Noé. Noé foi um pregoeiro da justiça e por causa assim, de não ter mais pessoas dessa mesma linhagem que pregava, que ensinava, que mantivesse esse princípio de Noé, o pecado avolumou de novo. Ele não deu conta de refrear o mau caráter, né, dos filhos, dos netos e assim vai. Né? Eles ignoraram, né, a sua autoridade, né, e foram cada vez mais avançando na depravação. Incrível como é que se multiplicou em tão pouco tempo, né? Isso. Agora, para a gente fechar, o ponto 3 aí, o descaso para com os mandamentos divinos. Apesar de sua prodigiosa multiplicação, os filhos de Noé ignoraram a ordem divina quanto à povoação da terra. Ao invés de se espalharem, aglomeraram-se desobedientemente num só lugar. Deus não criou fronteiras. Isso. Fronteira é invenção humana. Então a ideia de Deus era que os homens crescessem e povoassem toda a terra. Mas para o mal, eles falaram, vamos se reunir num só lugar e vamos fazer uma torre que toca lá no céu. Propriamente dito, o que eles estavam querendo com essa intenção, querendo dizer com essa construção dessa torre? Você vê, essa desobediência, ela começa lá no capítulo 9, né, no verso 7. Num primeiro momento, eles desobedeceram frontalmente a ordem de Deus, que a ordem de Deus para Noé
foi a mesma que ele deu para Adão, né? Sim. Crescer, multiplicar, encher Povoar a terra. povoar, né? Era do interesse de Deus que a civilização se alastrasse, né, pela terra. Mas eles desobedeceram. E, assim, logo adiante, você vê que eles acabaram se espalhando, né? Você vê no capítulo 10, no finalzinho, no verso 31, você vê, está escrito isso, que eles se espalharam pela terra, né? Então, quer dizer, aí obedeceram pelo menos em parte, né? Pelo menos tardiamente, né? Lá no 9 eles não querem obedecer, no 10, no final do 10, depois daquele monte de genealogia, né? Você vê pelo menos 70 famílias, né? Que nascem dali, né? Dos filhos de Noé, e aí você vê com essas 70 famílias eles se espalhando. Mas aí logo em seguida, né? Esses que se espalharam olharam para a região da Babilônia, né? Essa planície aí de Sinar, né? Que está entre, pelo menos nas margens do Eufrates, né? E eles, lá no capítulo 11, verso 2, né, de Gênesis, você vê que eles se encantaram com aquela planície e eles se estabeleceram ali, quer dizer, nós vamos ficar, esse negócio de ficar se espalhando, nós vamos ficar todo mundo aqui. E assim que eles se estabeleceram, eles decidiram, né, essa ideia de Deus de se espalhar, aí se rebelaram de novo contra a ordem de Deus, né? Nós vamos ficar aqui, vamos centralizar governo, poder, tudo aqui, né? Então eles desobedeceram, confrontaram, né, Deus, né, na sua ordem direta de povoar, de se espalhar. Nós vamos falar mais um pouco disso no próximo bloco e a gente vai fechar aqui. Olha bem, nós estamos falando sobre esse descaso, então nós vamos repetir. Toda vez que o homem abandona os princípios divinos ou quebra uma lei de Deus, consequência vem. Isso é inevitável, não tem como evitar isso aí não. É a lei da semeadura, né? Tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos trabalhando essa lição 9 e nós estamos falando sobre esse globalismo que não é da vontade de Deus, segundo a Bíblia. Nós estamos falando de uma coisa corrompida, não é a vontade de Deus. Voltamos já já, não saia daí. Estamos de volta com o programa Novo Alvorecer. Queremos te agradecer pela companhia de sempre e aqui vai o nosso muito obrigado por você fazer parte dessa família tão maravilhosa que é a família de Deus. Aproveitamos a oportunidade e te convidamos a fazer parte conosco em um de nossos cultos que acontece às terças, quintas e aos domingos em 2 horários, às 8 da manhã, onde estudamos essa lição, e às 7h30, onde temos um culto de louvor e pregação da palavra de Deus. Você é o nosso convidado, não é mesmo, professor? Isso. E aqui tem tempo para discorrer o assunto, né, para tirar dúvidas e gente mais qualificada do que nós até, né? Nós temos aí João de Deus, né? Nós Muita temos gente. aí Correia, gente fina, né? Sebastião Ferreira e tantos outros, né? Só fera. Só gente boa. E nós queremos te fazer um convite, o seguinte, se você tiver alguma dúvida com relação a algum tópico que já falamos até agora, né? E quiser mandar um comentário para nós aí, nós estamos nas nossas redes sociais, nas nossas mídias. Se você for lá, ADEC Oficial, você vai achar o nosso Instagram, vai achar o nosso canal no YouTube, manda lá uma mensagem para nós, dê a sua sugestão com relação aos programas e nós vamos te responder com o maior prazer. De repente nós falamos alguma coisa que ficou aí meio na dúvida, é a oportunidade para mim te falar isso. Dá um joinha lá, siga nós, dá um like lá no nosso canal e compartilha com a gente aí a sua ideia, a sua dúvida se tiver, tá? E teremos o maior prazer em lhe responder. Deus te abençoe por isso. Olha bem, professor, nós vamos falar agora no capítulo 2 sobre o globalismo de Babel. Naquele estágio, a civilização iniciada por Noé dispunha de todos os fatores para criar uma sociedade ímpia e globalista. Vamos falar só um pouquinho aqui que a globalização ela tem muitos benefícios. Nós estamos falando hoje, no pleno século XXI, claro que tem muitos benefícios. Vamos falar dessas tecnologias, por exemplo, que tem hoje como Instagram, Facebook e tantos outros, o WhatsApp que foi uma bênção para nós hoje. A internet conectar, em si. Não é? Steve Jobs, tantos outros aí. A internet é tão recente, né? Não é? Tá no mundo todo. E uma bênção de Deus para nós. Só que, se a gente pegar isso e usar isso para o mal, o problema está aí. Então, o globalismo, assim, com as suas, vamos dizer assim, com as suas benfeitorias, isso serve de bênção para muita gente. Agora, quando isso se une para ferir um princípio divino, o problema está aí. E é o que acontece
muitas vezes, né, desde lá do começo da história, como a gente está vendo, né, até hoje. O modelo globalista de hoje, por exemplo, ele tem sérios problemas com a família, por exemplo. Sim, Né? sim. Começou lá na década de 50, né, o J.D. Rockefeller III com Kingley Davis, né, e sua aluna brilhante, né, Adrienne Germain, né, projeto de destruir a família. A gente já falou isso aqui várias vezes. Globalização, aí depois vem o feminismo, Shulamit Firestone, né, Judith Butler, e vai por aí afora, com essa ideia, acabar com o conceito de família, destruir a heteronormatividade, coisas. Isso tudo é agenda global. Né? A ONU, a Unesco estão comprometidas com essas ideias. Né? Então a gente tem que olhar para isso com pesar, né? A gente tem que aplaudir essas iniciativas, né? Tipo a internet, tipo redes sociais, mas a gente tem que, como igreja, se portar, né? Para promover o reino de Deus, né? Confrontando essas coisas de frente. Olha bem, professor, a gente vai comentar esses 2 tópicos aqui desse capítulo bem rapidinho, mas eu fico pensando se o apóstolo Paulo vivesse os nossos dias tendo hoje o WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, tantas outras mídias que tem. Imagina o estrago no reino das trevas que o apóstolo Paulo faria. Nosso Deus. Né? Porque na época dele era só navio. Só tinha uma pena. Não é navio, jumentinho para andar a pé, e fez o que fez em tão pouco tempo. Imagina hoje se tivesse. Então, assim, vamos aproveitar esse benefício e vamos falar da palavra de Deus e vamos aproveitar o recurso que temos hoje. São benefícios, mas também tem os malefícios que nós vamos falar agora. Ponto 1. Uma só língua e um só povo. Até aquele momento, como já vimos, a humanidade falava um só idioma e constituía-se num único povo. Está lá em Gênesis 11:1. Pelo que inferimos do texto sagrado, não havia sequer dialetos ou sotaques. A unidade linguística era absoluta. Aliás, o mesmo se pode dizer de sua cultura. Então, era tudo uma mesma coisa. Então eles tinham facilidade de se comunicar, a cultura era uma só, havia um entendimento. Só que se tivesse feito isso aí por bem, beleza, mas a intenção deles era má. Você vê que o problema não é a unidade, né? Já está dito aí no comentário. O problema não era a unidade, era a unidade sem Deus. Verdade. O homem no centro. Tira Deus do centro, põe o homem, vamos ver se vai dar certo. Não vai dar certo. Né? Então, você vê que o próprio Deus ele tem um projeto globalizante, né? A igreja é um exemplo desse projeto, né? Deus quer o evangelho em todas as nações. São mini embaixadas do reino, né? Em cada congregação espalhada pelo mundo é uma embaixada do reino, né? O reino de Deus já está entre nós, né? Pelo menos numa visão teológica aí de escatologia inaugurada, né? Por exemplo, né? O reino de Deus se manifesta na igreja, né, composta de judeus e de gentios, né, convertidos, e propagando esse reino, né, anunciando esse reino, as maravilhas do reino, né, mostrando para o mundo que esse rei é um rei justo, é um rei de caráter, de honra, de justiça, de amor, né, de bondade, um rei que cura, que salva, que, né, faz coisas grandiosas no seu reino. Então, e olha que interessante que você citou um texto do apóstolo Paulo, né? Que a igreja não tem grego, não tem bárbaro, não tem judeu. Isso. Tem sim a nacionalidade, a cultura e tudo mais, mas quando se une a igreja, quando está na igreja, é reino de Deus. É o reino de Deus. Isso é muito bacana. Ponto 2. A construção de Babel. Os filhos de Noé não eram ignorantes nem careciam de tecnologia, pois haviam sido capazes de executar o projeto da arca. Isso aí já destaca alguma coisa. E de tal forma a construíram que o grande barco resistiu aos ímpetos do dilúvio. Por conseguinte, a construção de uma cidade em cujo epicentro havia um arranha-céu era apenas uma questão de tempo. Ou seja, de tecnologia, de alguma ciência da época ali, como por exemplo de algumas contas aritméticas, isso aí já não era problema para eles, né, em termos de construção nem nada. Mas a intenção era má, voltamos ao mesmo princípio. Quando a intenção é má, não adianta o ajuntamento. Você olha a tecnologia, o avanço da tecnologia o exemplo mais prático na escritura, é a arca, né? Um barco daquele tamanho. Um caixote, vamos falar assim, quadrado. Daquele tamanho, né? Com aquelas proporções gigantescas, né? Passar por 1 ano e meio quase, né? De inundação. Verdade. Chuva pesada, água em cima e embaixo. E aquilo não afundou, aquilo não sofreu nenhuma avaria, né? Chegaram todos intactos lá na terra firme.
Você vê que o negócio foi bem feito, né? E você vê ali a estrutura, né? Só Muito madeira, bem feito, betume, né? A coisa foi uma engenharia fenomenal. Olha bem, o globalismo que sucedeu aqui de Babel, dos filhos de Noé, né? Uma nação pós-diluviana, isso foi de uma forma tão trágica e tão maléfica, tão perniciosa, vamos dizer assim, que trouxe uma consequência muito grande. Eles queriam tirar, mais uma vez, Deus do centro e colocar as vontades humanas. Isso trouxe um prejuízo grande. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, um pouco mais. Antes disso, nós vamos dar uma pequena pausa, vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Novo Alvorecer e queremos aproveitar o ensejo e dizer a você que estamos nas mídias sociais. Caso fique alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu muito bem, chama a gente lá no nosso canal no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, através do ADEC Oficial, e faça o seu comentário nessa lição que está sendo comentada e que daqui a pouquinho estará aí a toda a disposição dos nossos internautas. Segue a gente lá e seja abençoado pela palavra de Deus. Professor, nós vamos falar agora sobre o terceiro e último tópico da nossa lição, do nosso capítulo, a intervenção de Deus em Babel. Me lembro que na lição passada, Deus também interveio em uma situação na geração diluviana. Agora nós vamos ver Deus intervir novamente nessa geração pós-diluviana, mas que foi corrompida uma vez mais pelo pecado que se avolumou e queria tirar Deus do centro da atenção. Toda vez que o ser humano tenta tirar Deus do seu lugar, primeiro, ele não vai conseguir, que Deus está sempre no mesmo lugar de sempre. É impossível tirar Deus do seu lugar, do centro. Mas o homem que se afasta de Deus, e o homem se afastando de Deus, vai arrumar problema para si. E o homem se afasta de Deus e ele cogita essa possibilidade, né, de tirar ele do centro. Verdade. Né? Até Você pensa vê, que tira, né? a ideia deles, né, Verdade. dos habitantes lá da cidade de Shinar, né, dessa região aí, a ideia deles é a gente fazer o nosso nome, né? A gente fazer o nosso nome na terra e para a gente não ser espalhado pela face de toda a terra. Quer dizer, fazer o nosso nome trazer esquecimento do nome de Deus para as nações, né? Aí todos só vão falar da gente, pela construção, pela cidade maravilhosa que a gente fez, pela torre esplêndida que a gente construiu, né? A gente chegou ao céu, seremos como Deus, né? Parece que é a ideia, né? Para que eles vão fazer isso? Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Vamos juntar todo mundo aqui, né? Em Shinar, né? Então a ideia já era mesmo tirar Deus do controle, tirar Deus da evidência, né? Enganados homens, né? Seguinte, nós vamos falar em 3 pontos também. Ponto 1, a confusão das línguas. Ponto 2, o efeito do povoamento da terra. E ponto 3, encerrando a eleição de Sem. Dentro desse tópico aqui, nós vamos falar de uma ação direta de Deus novamente à massa, a todos os homens envolvidos nisso aqui. Visando colocar um ponto final naquele projeto, o Senhor Deus desce à terra e ali em Sinear, ou Shinar, como você mesmo disse, que é o original, confunde a língua daquela civilização. Desentendendo-se, os filhos de Noé reagrupam-se de acordo com sua nova realidade linguística e espalham-se por toda a terra. Se não foram por bem, foram por uma intervenção divina. Não estou falando por mal, foram por uma ação diretamente de Deus. Se não faz por uma vontade, vamos dizer assim, permissiva, né, da vontade do próprio Deus, vai então na força. Deus chega e resolve o problema e ponto final, não tem que se discutir. Essa região aí onde eles resolveram construir a torre, né, é muito emblemática. Você vê ela em Gênesis, no capítulo 10, no verso 10, capítulo 11, verso 2, capítulo 14, verso 1, verso 9. Tem uma história, né? Ela é citada ali, né, essa região. E você vê que ali Lameque construiu os seus primeiros reinos, né? Os primeiros 4 reinos de Lameque. Lameque foi um poderoso caçador, né? Diante do Senhor, olha só. Né? E ali você vê, no capítulo 10 mesmo, né, já fala das os 4 reinos, das 4 cidades que ele fundou ali naquela região. Né? Shinar significa 2 rios. Né? Talvez seja uma região que, além do Eufrates, né, era cortada por outro rio. Deixa eu só te interromper um pouquinho para falar sobre isso, que isso a gente ensina também na geografia bíblica, né, na teologia.
A palavra Mesopotâmia também, por incrível que pareça, é entre rios. Né? Então, assim, essa região ali é uma região que tem história. Abraão, por exemplo, quando sai de Ur dos Caldeus também estava na Mesopotâmia. Na história secular, a gente vê falar muito sobre os fenícios. Os fenícios também estavam na Mesopotâmia, que eram grandes fabricantes na época de vela. Parece que era uma região muito fértil, né? Rica. Muito rica. Rica, uma região muito rica. Olha que nós estamos falando de tempos remotos, onde a ciência e a tecnologia já estava presente. Muito isso explorado. A história mesmo prova isso. Isso, muito explorado. Você vê essa região mesmo de Shinar citada em outras passagens, né? Josué, Daniel, Zacarias. Região vasta. Assim, há um trocadilho ali, né, no texto original, né, entre a confusão, né, que é o nome, Babel significa confusão. Né, e o Baal, que é confundir, né, quando fala que Deus confundiu a língua. Né, ficou conhecida a região como Babel porque ali Deus confundiu a língua dos povos. Né? Então tem uma troca de palavras ali, né? Deus misturou, Deus confundiu, né? Deus mesclou os idiomas, né? E os homens não puderam mais seguir naquele projeto globalizante do mal. Né? Agora vamos só ter um comentário aqui muito, de certa forma até irônico. Pensa aquele aglomerado de pessoas construindo e daí a pouco joga um martelo, aí o camarada jogava uma pá, joga um tijolo e jogava uma pedra. Então, que assim, foi meio uma confusão terrível, né? Imagina a cena. Mas que Deus interveio na situação, isso aí a gente não tem dúvida. É Bíblia e está lá. Para muita gente isso é um conto de ficção, um conto de fadas, uma coisa assim, talvez até de uma forma mitológica. Mas a Bíblia não tem mitologia. É bom a gente lembrar disso. Entender esses 11 primeiros capítulos aí como literais, né? Sim. É essencial para a fé cristã. Sim, né? sim. Muita doutrina que vem lá no Novo Testamento mesmo até, depende de você interpretar isso aqui como literal. E o próprio Jesus, os próprios apóstolos, eles citam essas passagens como história de fato. Real, muito real. Olha bem, nós estamos quase encerrando nosso programa, mas eu não poderia deixar de falar desse jeito nenhum. Primeiro Deus então vem intervir e confunde a língua. Depois o efeito desse povoamento. Cada um teve que obrigatoriamente sair do seu lugar e povoar outros espaços. Não tinha como. Então quem tinha um certo dialeto, um certo idioma, se aglomeraram, se entenderam, beleza, e daí a pouco, querendo ou não, eles tiveram que povoar a terra, que era um princípio de Deus desde Adão. E eles não fizeram. Então, nesse inteirinho, aí tem a eleição de Sem, que é o nosso ponto 3. Né? A história de Abraão começa logo após a dispersão de Babel. Olha como é que Deus está trabalhando do jeito que Ele quer trabalhar. Está lá em Gênesis 11, versículo 26 a 30. Com a eleição de Sem, delineia-se mais claramente num período messiânico, que haveria de culminar em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Olha como é que Deus é categórico em cumprir a sua palavra. Então Deus queria que fosse assim, e os homens tentaram impedir por uma ação, vamos falar assim, humana e diabólica, mas quando Deus quer fazer alguma coisa, é como Isaías falou em 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, ninguém pode impedir. É esplêndido isso aqui, né? Você vê lá no começo da história, né? Gênesis 9, 26, a eleição de Sem. Você vê lá no começo já o plano do reino de Deus que já estava traçado, né, para restaurar a comunhão do homem com ele mesmo. Né? E depois você vê na genealogia de Lucas, né, capítulo 3, que está 23 ao 38, né, mais especificamente no verso 36, né, você vai ver lá o nome de Sem, né, na genealogia de Jesus, o rei, o Messias. Né? Isso é muito bacana, muito né? bacana. E o filho foi abençoado pelo seu pai e que consertou um erro do seu irmão. Isso. Agora, professor, só para a gente encerrar, que o nosso tempo já está quase que finalizando, mandando a gente parar. Quero fazer um paradoxo aqui desse acontecimento na Torre de Babel e com o dia de Pentecostes. Eu estava lendo sobre isso hoje, olha que coisa interessante. Aqui nesse acontecimento da Torre de Babel, Deus confunde a língua para eles não estarem juntos. Já no Pentecostes, não. Deus derrama o Espírito Santo para eles terem uma só língua e estar juntos. Olha a unidade da igreja, olha que coisa fantástica. Você vê que a unidade, né, quando é uma unidade com Deus, ela só traz benefício. Só. Né? Agora, interessante que
enquanto Deus confundiu a língua deles em Babel, que dispersou eles mesmo, Deus então quis trazer o povo de novo e derrama o Espírito Santo e o povo fala uma só língua, fala várias línguas, mas com uma temática de glorificar a Deus. E todos que estavam lá fora, praticamente 19 nações representadas, entenderam tudo. Isso é maravilhoso. Chique demais, né? Maravilhoso. Queremos agradecer a você por mais uma vez essa companhia maravilhosa e convidar você a estar conosco em um dos nossos cultos, terça, quinta, todo domingo pela manhã e à noite. Deus te abençoe, até um próximo programa, fiquem todos com Deus, um forte abraço. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.